Olá, boa noite a todos. Como estão? Espero que bem. Vamos ajustar aqui os detalhes burocráticos. Estamos ao vivo na plataforma Zoom e estamos ao vivo no YouTube com a primeira reunião do ano do nosso Geneumo e eu estou empolgada e feliz. Um minutinho só, gente. Vamos checar o YouTube aqui. Muito bem, estamos bem aqui no YouTube também. Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma reunião do Geneumo. Essa é a primeira reunião de 2026 e nós estamos começando um capítulo novo do livro. Eu vou pegar aqui o livro para vocês. Aí vocês vão falar qual livro, né? Aprendizagem e Performance Motora, do Schmidt. Vou explicar um pouquinho mais para vocês. Deixa eu pegar ele aqui, gente, para já ficar com ele na mão. Peraí. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Vamos lá, nós estamos no nosso Geneumo número 15. E aí, alô você que está falando, o que que é geneumo, né? Então, como sempre, todas as reuniões, nós estamos na 15ª reunião. Eu vou explicar como que se dá o geneumo, o que é o geneumo, que na verdade é o nosso grupo de estudos em neurociência do movimento, conduzidos por mim, professora Cíntia Bedeschi, e pelo professor Paulo Costa. Estou esperando ele entrar aqui, vamos aguardar um pouquinho, para que ele possa dar oi para vocês. E aí a gente consiga adentrar no nosso assunto de hoje, que estamos na sequência do livro Aprendizagem e Performance Motora. Eu vou passar a palavra para ele dar as boas-vindas. Olá, boa noite, professora Cíntia. É um prazer mais uma vez estar aqui junto, ministrando esse evento tão importante que é o Geneumo. Já estamos na 15ª aula, né? E a gente, cada evento que vai acontecendo, que eu chamo de evento, é mais do que aula, né? Porque de fato é um evento. E por ser um evento, a gente fica muito feliz de estar aqui e futuramente agradecer para quem vai assistir esse vídeo depois. E especialmente para quem está aqui agora assistindo com a gente, quem está aqui ao vivo assistindo essa aula. Essas aulas as anteriores estão disponíveis na plataforma do YouTube, como a professora Cíntia falou, assim como essa também estará assim que estiver findada aqui na noite de hoje. Então, seja bem-vindo você, cada um de vocês que está aqui para aprender um pouco conosco e fazer com que a gente aprenda também com questionamentos, com colocações que façam com que a fisioterapia cresça, que esse é o principal propósito, é o propósito principal da gente estar aqui. Né, professora doutora Cíntia? Exatamente, o ambiente de educação continuada, o Geneumo, ele é um ambiente para que a gente possa discutir, aprender, ensinar, concatenar ideias, construir raciocínios clínicos e sempre aprender mais dentro de um universo incrível que é o universo da neurociência do movimento. Então, dito isso, sem mais delongas, bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma reunião do Geneumo, do Instituto Fisioterapia Liberta. E daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, mas eu quero mostrar aqui o livro. Então, a gente está como livro base
aprendizagem e performance motora. É o estudo apenas do livro? Não, é um estudo base. Dentro desses escopos, nós vamos discutindo, nós vamos construindo novos saberes, novos raciocínios, dentro, claro, da linhagem de que estamos passando mesmo ao longo do livro todo. Para quem nos acompanhou nas primeiras reuniões, na reunião número 1 até a 14ª, nós vimos 3 capítulos. O capítulo 1, 2, 3. E agora, na 15ª, a gente dá início ao capítulo 4. Vou até colocar aqui para vocês. Vou abrir aqui. Para quem está conosco, a gente sabe que teve aluno que comprou livro e tudo mais e está acompanhando. E você que está no YouTube, porque esse material ele fica no YouTube, nós temos, vou dizer, até milhares aí, centenas, milhares de alunos para algumas aulas aí têm assistido depois, né, de quando foi gravado, lá na frente. Então, nós também estamos gravando essa aula para você. Nós também estamos gravando essa aula para você que vai ver depois de várias semanas, depois de vários meses. Porque a ciência, ela é soberana. O conhecimento científico, ele é soberano, tá? Ele muda, claro. A ciência é volúvel, não existe uma verdade absoluta, tá? Mas o fato de nós estarmos estudando conceitos chave, conceitos base de muitas vertentes do controle motor, do controle do movimento, tá? Então, aqui mostrando aqui, eu quero mostrar. Ah, mas você quer mostrar o livro? Quero mostrar o livro, tá? Deixa eu pegar aqui. Contribuições sensoriais à performance habilidosa. Está um pouquinho embaçado aqui, mas é o capítulo 4 e a gente vai falar hoje do assunto fontes de informação sensorial, que está na página 64 até 67. Fontes das informações sensoriais. Mas vamos compartilhar a tela. Professor Paulo, quer falar alguma coisa? Só para ratificar, né, seu raciocínio de que esse conhecimento do movimento, além do próprio movimento, conhecendo tudo aquilo que forma o movimento, né, porque a gente já vê o movimento formado ali, sendo executado, é uma coisa, mas como se dá isso? E o mais importante, né, será que é possível, através da melhora dessas informações, da gente conseguir potencializar essas informações sensoriais que a gente recebe, que a gente vai falar daqui a pouco sobre cada uma, será que melhorando isso melhora a performance? Tem uma relação direta? E aí, até que nível a gente consegue melhorar isso, né? Então, é o que a gente vai abordar aqui, essencialmente, na aula de hoje. Então, vamos começar aí o compartilhamento para a gente já pegar fogo desde o início. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela, então, com todos. Estamos aqui. Vamos ver se está tudo bem? Vocês estão vendo a tela aqui? Paulo, está tudo bem? Ver se foi aqui. Foi, né? Então, fontes de informação sensorial. E aí, se você é profissional da área da saúde, você já é estudante e tal, você fala, "Ah, mas eu já sei isso." Mas aí eu vou falar para você, você não sabe tudo. Nem eu sei, nem ninguém sabe, né? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai iluminar ideias diferentes, ideias que façam você concatenar um raciocínio um pouco diferente. Quando você acha, né, que as informações sensoriais são dos 5 sentidos que temos, né? Visão, audição, propriocepção, é, eles são parte do sistema sensorial, mas não é exatamente isso que nós vamos falar. Também, mas não é só isso. Mas passando aqui, ó, então só para fazer um aparato geral de novo, né? Como a gente já fala, todas as reuniões a gente repete, porque pode ser que essa reunião, apesar de ser a 15ª, ela seja a primeira de alguma determinada pessoa, né? Então, estamos no grupo de estudos de neurociência do movimento, ele é transmitido pela plataforma Zoom online, de uma forma gratuita e com transmissão simultânea pelo YouTube, também gratuito, ao vivo. Tá? E aí você fala, mas por que que vocês não fazem uma live no YouTube direto e vai? Porque pelo Zoom a gente tem companheiros ali, né? Alunos que podem se inscrever, entrar, adentrar, e ao longo de 5 reuniões que vocês participam, vocês podem solicitar um certificado de participação. Então, o certificado de participação em reuniões científicas, no caso aqui do nosso grupo de estudo.
tá? Então, pelo Instituto Fisioterapia Liberta, você tem suas horas complementares. Para estudante que precisa de horas complementares, precisa, né, comprovar a participação em atividades acadêmicas. Então, tudo isso faz parte do Geneumo, onde o aluno ele pode estar conosco pelo Zoom ou pode estar conosco pelo YouTube. E aí, o pessoal do YouTube não tem certificado, livre para assistir, livre, né, para estudar a hora que quiser. Tá? Agora, em 2026, estamos com reuniões às segundas-feiras. Mantemos a questão de ser reuniões quinzenais. Então, hoje é a primeira do ano, passou janeiro, né? Que foi um ano, umas férias aí eletivas. Entramos em fevereiro, teve carnaval, esperamos passar o carnaval. Então, agora estamos com início. Então, com início às 20 horas, claro que pode mudar, sujeito a alterações, tá, gente? Aberto ao público em geral, estudantes e profissionais da saúde, principalmente. Participação gratuita e conteúdo disponibilizado para você no YouTube. Tá bom? Então, a cada 5 reuniões você pode solicitar o seu certificado. Lá você vai falar quais são as reuniões que você esteve presente. Nós vamos checar, né, a presença na reunião do Zoom dessas pessoas para que a gente possa emitir, assinar e entregar para você o seu certificado de participação, tá bom? Aliás, tem outro adendo aqui. Não só você que está assistindo pelo Zoom e vai ter o certificado, mas aqui é um momento nosso de cafezinho e dúvidas para os nossos alunos do Instituto Fisioterapia Liberta. Nós temos os alunos dos nossos cursos livres e dos nossos cursos de extensão. Nós temos 5 atualmente, 2026, 5 cursos de extensão com chancela do MEC, reconhecidos pelo MEC, e nós temos o nosso séquito de alunos onde, quinzenalmente, vocês podem vir aqui e tirar dúvida. Quero tirar uma dúvida da aula tal, do curso tal. É uma bela oportunidade, tá? Em especial hoje, por exemplo, o pessoal de controle motor, os alunos de controle motor, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Então, é um ambiente também para os próprios alunos, que já são nossos alunos dos nossos cursos. Então, a obra referência, aprendizagem, performance motora, dos princípios da aplicação, já estava falando sobre isso. E aí, fazendo o link com a aula passada, e que era do ano passado já, lá em dezembro. Se você perdeu, vai lá. É o GNU número 14. A gente estava falando do colapso sob pressão. Tomada de decisão sob estresse. A gente discutiu isso, lembra? Que eu comentei que o segredo é o equilíbrio, né? Como que você vai equilibrar as funções, as demandas que temos ambientais, as demandas que temos neuromotoras, cognitivas, emocionais e psicológicas para você organizar o seu movimento, que é o que nós estamos falando aqui, movimento, né? Neurociência do movimento, neurociência do comportamento. E dentro desse ínterim, a gente vai para uma pergunta, né? Se a gente precisa equilibrar, né, as informações do ambiente, do nosso corpo, as nossas questões cognitivas, nossas questões emocionais, neuromotoras e tudo mais, como que o sistema nervoso tem acesso a essas informações do meio ambiente? Como é que a gente sabe o que está acontecendo no meio ambiente? Isso é importantíssimo para a gente regular os nossos movimentos. A gente precisa de uma aferência dos nossos, do nosso ambiente, desculpa, para que a gente organize os nossos movimentos. Então, pausa. Vou voltar aqui, daqui a pouco eu compartilho a tela, mas é o seguinte: para que que serve o sistema nervoso? Você fala, para que que é? Para que que serve? Você fala, é para eu sentir as coisas, para eu, né, porque o sistema nervoso é o que controla todo o organismo. Então não há vida sem sistema nervoso funcionante, claro. Inclusive a principal causa de óbito, né, é a morte encefálica. Mas você fala, mas para que que serve o sistema nervoso? A principal função do sistema nervoso, que se está em livros e tudo mais, é promover uma interação nossa com o ambiente. Porque o mundo não é só você. O mundo não é só a gente. Tem o ambiente. Então, como é que você vai sentir, perceber, reconhecer as coisas do ambiente, as demandas do mundo mesmo, do ambiente que eu falo do mundo, né? Então, o sistema nervoso nos permite isso, essa ambientação, esse relacionamento na vida do dia a dia. Um minutinho só, gente, deixa eu só, eu já volto
Desculpem. Então, dito isso, deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, sobre essa principal função do sistema nervoso, então, já que promove interação com o ambiente, como é que a gente tem essa interação com o ambiente? Como é que o sistema nervoso fica sabendo, né? E transfere ou registra para você essas informações? Então, vamos lá. Vou voltar para cá na apresentação. Então, vou dar um exemplo aqui. Paulo, tá aberto aqui o slide aí para vocês também? Tá. Então, exemplo. Vamos para as Olimpíadas de Inverno. Nós estamos agora em fevereiro de 2026. Acabou de acabar as Olimpíadas de Inverno de Milão, Cortina, Itália. E aí, com esse assunto, né, esse ensejo, coloco aqui alguns atletas e assim, o ambiente está com neve, tem uma curva, você precisa organizar as irregularidades, você precisa regular o seu equilíbrio, como é que você vai esquiar, a sua velocidade, os limitadores, os obstáculos. Como é que você tem acesso a tanta informação? E isso dentro do esporte. Agora, na vida real, você está andando de carro ali, ó, que aqui na figura abaixo. E você sabe que tem uma curva na estrada ali a seguir, tá chovendo, você precisa ter cautela, você precisa pisar no freio, você precisa fazer a curva. Então, você vai organizar os seus comportamentos de acordo com as demandas ambientais. Se fosse uma grama para você esquiar, você não ia conseguir. Se você estivesse andando na água da piscina, numa piscina, desculpa, ou num terreno com pedras, ou na praia, ou na terra, tudo isso muda. Isso já foi falado em outras aulas, né? A gente muda o foco do nosso comportamento de acordo com a demanda do ambiente. Aí é que tá, e aí é que vai chegar o que os autores comentam sobre os sistemas sensoriais. Então, são os sistemas que vão registrar as questões ambientais e passar para o sistema nervoso, para o nosso sistema nervoso, de uma forma onde vão ocorrer outros processos. Então, não vou entrar em detalhes, isso é controle motor na sua mais clássica expressão, tá? Mas nós precisamos, essencialmente, de um registro do ambiente, de um processamento desse registro, dessas informações sensoriais e de uma resposta. No caso aqui, resposta neuromotora, resposta comportamental. Então, o processamento ele é em nível de sistema nervoso e a resposta pode ser uma resposta, né, muscular, comportamental, ok. Mas para que isso ocorra lá no final, a gente precisa ter o registro do ambiente. Então, é para isso que servem os sistemas sensoriais. E eles vão registrar de uma forma linda e com processos diferentes entre cada modalidade, entre cada receptor, que são as células neurais que recebem o estímulo ambiental e vão transformar isso em estímulos elétricos para que isso seja passado para os neurônios do córtex cerebral. Não vou também entrar em detalhes, isso é mega complexo, mas, inclusive, esse processo se chama transdução. A gente tem a potencialidade da célula sensorial registrar isso e passar por um processo de transdução, onde isso é transformado num potencial elétrico que sinaliza para os próximos neurônios. Então, a grossíssimo modo, e isso não está no livro, tá? Isso aí já são questões extras que colocamos aqui para discussão. Então, o registro é feito pelos sistemas sensoriais. E a gente tem três principais fases, etapas de tudo isso. Então, é um estímulo físico, que pode ser a luz, pode ser o movimento, pode ser a onda mecânica, vibração, né, temperatura, enfim, um estímulo físico, um conjunto de eventos onde esse estímulo é transduzido. Eu não falei traduzido, nem transformado, nem transpassado. Eu falei transduzido porque o processo é transdução em uma mensagem de impulsos nervosos e depois uma resposta a essa mensagem que, em última instância, se dá como uma percepção das sensações, uma representação interna, um reconhecimento dessa sensação. E você fala, ai, tá quente. Eu percebi a temperatura alta, eu percebi o movimento, eu detectei o movimento. Então, por várias modalidades sensoriais, todos esses estímulos são registrados para que isso passe para nós como percepção sensorial, em última instância. Posso passar, professor Paulo?
pode Vamos passar lá. sim. E aí, como que esses sistemas recebem essas informações? Quem que recebe? Os receptores. Então, quando eu brinco com os alunos, eu até falo, anota aí o nome, que é um nome difícil, um nome complexo. Quem recebe a informação? Receptor. Receptores sensoriais, e eles transmitem essas informações ao sistema nervoso central, tá? Para quatro principais funções no corpo. Isso não está no livro do Schmidt, tá? Eu estou dando uma palhinha aqui do meu curso de controle motor, que já está gravado aí, completo, super destrinchado, mas eu peguei um pouquinho para trazer aqui para vocês, para a gente organizar melhor a linha de raciocínio, tá? Então, as quatro principais funções, né? Onde essas informações são trazidas para o sistema nervoso: percepção, controle dos movimentos, regulação das funções dos órgãos internos, lembrando que temos as questões das vísceras, né, do sistema nervoso autônomo, dos órgãos internos, e manutenção do estado de vigília, o alerta, o alerta do ir e vir das nossas funções. E essas funções nem sempre são conscientes. Você não sabe o que que seu estômago está fazendo agora, como é que ele está digerindo o que você acabou de comer. Você não está meio percebendo. Você não está com consciência de onde está seu pé. Só agora que eu falei. Aí agora você tá sentindo o seu pé. Os sensores de propriocepção ficaram mais em ativação aí, né? Então, são esses sistemas que registram as informações e transmitem para essas principais funções e que são funções vitais, né? E aí a gente vai entrar agora no que os autores do livro comentam, né? O que que depende o sucesso na performance habilidosa de uma pessoa, de um atleta? Porque isso envolve as fontes de informação sensorial. Depende de quão o executante, né? Ele detecta, percebe e utiliza essas informações sensoriais relevantes. Então, ele tem que detectar, perceber e utilizar. Você fala detectar? Como assim? Como assim funções relevantes? Do quê? Do ambiente e do seu próprio corpo. E o detectar não é só, como eu havia dito, né, se está nevando, se está chovendo, se está frio, calor. Tem outros tipos de detecções que envolve, por exemplo, detecção de padrões de ação do seu adversário. Se a gente está falando em competição, a pessoa percebeu o padrão de ação ali diferente, um padrão de ação de erro, ele está conseguindo detectar detecção de erros tanto no outro quanto em você mesmo. Você fala, joguei essa bola aqui, não foi legal. Não acertei a cesta de três, eu preciso ir mais para cá. Preciso organizar aqui implicitamente, muitas vezes, nem sem consciência daquilo, a gente vai ajustando por meio dos nossos moduladores do movimento. A gente tem dois sistemas de modulação, o sistema via cerebelar e via núcleos da base, mas isso não é agora, tá? Mas a questão de detecção de padrões de ação, de movimento humano, de variações do ambiente, de detecção, daqui a pouco o professor vai falar com vocês, mas em relação à questão das nossas habilidades, a gente tem a habilidade áptica, né, que é do tato, de você reconhecer padrões e falar, o paciente melhorou. Eu fiz uma palpação aqui, ele tá diferente, tá com menos edema do tendão, que bom. Se você consegue, pela sua percepção, então, você pode inferir questões, julgar questões comportamentais por você detectar padrões ou detectar circunstâncias que são passíveis de serem transduzidas pelos sistemas sensoriais. Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui do beisebol, em homenagem aqui ao meu filho que está assistindo jogos de beisebol agora no momento, mas se a pessoa jogou a bola, ele percebeu que a bola veio com efeito, que ela veio diferente, que ela acabou fazendo uma curva que não estava esperada. Então ele precisa ajustar os seus próprios movimentos para conseguir rebater a bola adequadamente em milissegundos, que isso é muito rápido. Então, esse tipo de detecção do ambiente que também é importante para os sistemas sensoriais. A gente sai fora só, não é só, porque isso é muito importante, mas a gente sai fora de considerar as questões vitais, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, mas também para levar para uma performance habilidosa, para uma performance de excelência, onde a gente tem que ter apurados, né, treinados, essa acurácia ali
dos nossos sistemas sensoriais. Então, envolve detecção do adversário, detecção de padrões do adversário, erros, a nossa habilidade. Eu coloquei aqui o terapeuta, né? Pela habilidade áptica das mãos, a gente perceber questões. E aí eu vou passar a palavra para o professor Paulo, que ele quer falar alguma coisa sobre isso, né? Sim, exatamente. Então, assim, a performance do atleta, ele está intimamente ligado justamente a essa detecção por parte dele de tudo isso que você, né, elencou agora, né? Como é que ele percebe o ambiente, o padrão de ação e de movimento do adversário, a direção que esse adversário está indo, como é que o adversário também está percebendo a movimentação dele. Então, isso você vai tomar as decisões dentro do campo, da quadra, em qual seja, independente do esporte, que você precisa ter uma capacidade maior de detecção, né, dessas informações sensoriais para que você possa, né, melhorar seu desempenho e conseguir o grande objetivo que é ou vencer aquele adversário ali para poder progredir no campo, ou você chegar mais perto da meta e executar o chute, o arremesso, enfim, você precisa a gente precisa entender que normalmente quem consegue desenvolver esse tipo de habilidade ou melhorar, aperfeiçoar, são os que na maioria das vezes ganham as competições ou ganham jogos, né? Que é uma competição você tem que manter uma regularidade dependendo do tipo que ela for, né? Exceto assim luta que é uma luta só a cada 6 meses, talvez, dependendo da competição de luta. Mas no esporte que é coletivo, que você depende desses fatores todos, você tem que perceber esses padrões de movimento, né? Um tenista, por exemplo, que está jogando um simples, né? A gente viu agora no final de semana o Rio Open, por exemplo. Eu estou sempre acompanhando esses esportes que são diferentes do futebol, justamente para perceber, né? Para entender, para melhorar a minha detecção desses movimentos que os atletas executam, mesmo que seja pela televisão, né? Através de análise de imagem, que a gente consegue entender isso e assim a gente vai melhorando também como fisioterapeuta, né? Trazendo um pouco, como você falou, a gente traz aqui nesse slide a questão do cirurgião, mas em se tratando da gente que, né, de nós que somos fisioterapeutas, a gente precisa desenvolver cada dia mais, né, essa habilidade áptica que a gente pode chamar também de manualidade, né? O Felipe Suchá falava muito isso, de você transformar, cada dia mais aperfeiçoar essa manualidade, que você consegue perceber ali diferença de tensão entre músculos de determinado segmento, né, o esquerdo, o lado direito, você consegue aferir diferença de temperatura, você consegue aferir a presença de edema, se esse edema está mais espessado, se ele ainda está, né, tá em vias de se tornar assim, ou ainda está, né, num estado um pouco mais líquido, vamos dizer assim. Então, você consegue, como fisioterapeuta, fazer a sua manipulação articular, terapia manual, né, de maneira mais satisfatória, de maneira mais, eu diria, contundente no sentido de ser mais preciso ali naquela manipulação, que vai trazer um resultado muito melhor para você. Então, por isso que é necessário estar sempre manipulando os pacientes sempre que for necessário, participar de cursos, de eventos, de workshops para aperfeiçoar isso também, né? Transformar sempre esse conhecimento, né? A gente pode trazer também, por exemplo, o exemplo do atleta, né? Ou do dançarino, que tem que corrigir determinado movimento durante a execução ali. A gente viu, assim, eu e a professora doutora Cíntia, vimos aqui as competições envolvendo patinação no gelo, e diversos atletas apresentaram ali um desequilíbrio e quase que instantaneamente faziam a correção de trajetória, né, do giro, da aterrissagem. Então, é importante você ver. Então, para a gente ver, né, é gelo, que é uma superfície a qual eles estão muito acostumados, porém é uma superfície ainda assim muito instável, né, que causa insegurança. Eles, por mais que treinem, por mais que se aperfeiçoem nos movimentos, ainda assim é, podem causar esse tipo de comportamento. Então, isso que é importante a gente salientar aqui, né, professora doutora Cíntia, que o fisioterapeuta ele precisa também entender esse tipo de informação que é aperfeiçoada a partir do momento que ele aperfeiçoa essa detecção dele. E a gente vai entender que o fisioterapeuta ele também aperfeiçoa
utilizando os outros, né, as outras formas de você perceber isso, que a gente vai falar um pouco mais à frente na aula aí. E o interessante é que quanto mais o terapeuta, o fisioterapeuta, os profissionais aperfeiçoam sua forma de avaliar, no caso da fisioterapia, que é muito manual, né? Quanto mais a gente fica mais aprimorado, melhor até o seu tratamento, porque a detecção das questões do paciente, como o professor Paulo falou, muda. Você pode detectar mais questões, você pode detectar padrões diferentes, você tem um olho clínico que a gente fala, mas não é só o olho, é a mão clínica. O fisioterapeuta tem a mão clínica, né? Então, muito bom. Vamos lá. Aí, entrando, né? Ainda estamos aí no capítulo do livro, tipos de informações. Então, nós temos dois grandes pilares, de uma forma muito geral, de uma forma grosseira, tá? A gente tem, então, as informações que vêm do ambiente e as informações que vêm do nosso próprio corpo. Então, são as informações estereoceptivas, que vêm do ambiente, essa prefixo estéreo, né, que vem de externo, vem de fora. Então, fornece informações para o sistema de processamento sobre o estado do ambiente. E nós temos as informações proprioceptivas. Para quem é da área, para quem é da fisioterapia, educação física e correlatos, áreas correlatas, é muito, para nós, muito familiar, o termo propriocepção, né? Então, são informações do estado do corpo em si, são informações que vêm do próprio corpo, de dentro do corpo. Por isso que chama propriocepção. E aí nós temos os diversos sistemas, né, e modalidades da estereocepção e da propriocepção, tá? Onde nós vamos aqui pincelar de uma forma rápida essas questões, tá? Agora, lembrando, né, falando ainda da propriocepção, isso depende de um feedback chamado feedback proprioceptivo. O que que é isso? São as informações que nós sabemos sobre o nosso próprio corpo que são retroalimentadas. Você tem um feedback proprioceptivo das suas articulações. Você sabe agora onde estão seus braços, suas pernas, certo? Se você falar agora, repara no seu joelho, cadê o seu joelho? Você está sentindo ele agora. Então você tem uma retroalimentação, feedback proprioceptivo. Se você está andando de bicicleta, você sabe se você foi muito, colocou muita força, você não colocou tanta força, vai cair da bicicleta, perder o equilíbrio. Se você está dirigindo, você sabe o tanto de força, de estabilidade articular que você precisa para pisar no acelerador, para pisar no freio. Então, esse feedback vai te retroalimentando e você vai ajustando e modulando os seus próprios movimentos. Isso vai ser falado, inclusive, em outros capítulos do livro sobre esse feedback, porque o feedback pode ser alterado. A gente tem o feedback intrínseco, tem o feedback aumentado, né? Então, tem o feedback sensorial, tem o feedback proprioceptivo, tem o feedback visual, cognitivo, e por aí vai, mas não é hoje. E aí, entrando agora um pouquinho na questão do sistema sensorial, eu queria falar sobre o sistema somatosensorial, que é um tipo de sistema sensorial somático, só para colocar para vocês as modalidades que temos, que nós vamos pincelar, não todas aqui, a gente vai das que estão no livro, mas para que vocês saibam exatamente aqui. Então, a gente tem do tato, que é deflagrado pela estimulação mecânica da superfície do corpo, a propriocepção, que eu acabei de falar, né? Então, são os nossos sensores musculares e articulares, o sistema de dor, que é provocado por estímulos nocivos, químicos, mecânicos, térmicos, que dão a sensação de dor. Não vamos falar sobre isso hoje, não é da aula de hoje, e as sensações térmicas, que são provocadas por estímulos frios ou quentes. Esse é o nosso sistema somatosensorial, mas não são todas as modalidades que estão citadas nesse capítulo 4 do livro, tá? Então, falando um pouco sobre a visão, apenas de uma forma breve. Então, por que que a visão é tão importante para a questão sensorial? Então, aqui só para mostrar, né? Deixa eu colocar o nosso ponteirinho. Então, a luz penetra no globo ocular pela córnea. Então, a córnea aqui entrou, né, a imagem, e que depois passa para a retina, que fica aqui atrás. Essa imagem, o sistema visual é um sistema absolutamente complexo. Essa imagem, ela troca, ela inverte, inclusive, o seu formato, e isso é processado no cérebro, no córtex visual primário, que fica aqui no lobo occipital. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas só para lembrar um pouquinho sobre o sistema visual, aqui para mostrar as células que são chamadas fotorreceptores, porque elas são sensíveis à luz e que fazem parte aí do nosso sistema visual. Então, a gente tem os bastonetes, olha a complexidade dessa célula, gente, e os cones.
Então, os cones são células responsáveis pela visão central, pela visão de cores, e os bastonetes, principalmente pela visão periférica e pela visão noturna, tá? Sem mais delongas, sem mais detalhes. E para que que serve, então, essa questão visual? Deixa eu tirar o meu ponteiro, para não atrapalhar aqui. Então, ó, para quê? Então, pela visão, a gente tem uma definição da estrutura física do ambiente que você tá. A gente tem uma visão de 3D, de profundidade, de cor, de contraste. Então você sabe se a escada é funda, se a escada né, é escura, se o ambiente que você está ele tem profundidade, se ele é uma sala grande, se é uma sala pequena, a estrutura física que você está. Você está num campo de futebol, você está num campo de golfe, você está num jardim com gramado, que é totalmente diferente, a grama é a mesma. Então, a visão fornece informações sobre, além da questão física do ambiente, o movimento dos objetos no ambiente em relação aos seus próprios movimentos. Então, você vê um carro passando, você vê um trem passando, a pessoa passou, né? Então, o movimento dos objetos em relação ao seu próprio ambiente e também detectar o seu próprio ambiente, o seu próprio movimento, desculpa, dentro do ambiente. Então, você sabe o que você está fazendo? Você tem ideia, né, do seu próprio movimento dentro do ambiente. Isso é pela visão. Então, são algumas informações que a visão fornece para o sistema nervoso para que isso seja reconhecido, detectado e utilizado para a expressão dos nossos comportamentos. Então, a gente tem o sistema visual, inclusive, se eu não me engano, é no próximo geneumo, não, acho que é no outro, daqui dois geneumos, nós vamos falar do sistema visual, seguindo aí o livro, do Schmidt. A audição, então eles comentam isso, né? A audição, ela não é um sistema essencial para você fazer um movimento, não é. Tanto é que pessoas deficientes auditivas, né, se movimentam. A questão não é essa. Inclusive, pessoas cegas também, né, se movimentam. Então, são sistemas contribuintes, mas não são sistemas que são obrigatórios para que o movimento ocorra, tá? Mas ele comenta da importância do sistema auditivo e exemplo, né, na detecção de informações do ambiente, no reconhecimento de informações. Então, por exemplo, eles dão um exemplo no livro. Pelas águas batendo no casco de um navio, pelo jeito que está batendo, pelo padrão, pelo som que você está escutando, você consegue inferir se esse navio está longe, se ele está perto, se ele está se aproximando, se está rápido, se está devagar. Olha que interessante. Então, você pode fazer julgamentos de trajetórias, julgamentos de distâncias de objetos e etc., pela questão auditiva. Então, guarda para você que são sistemas importantes, né? Fontes de informações sensoriais. Propriocepção, como eu já havia dito, né? Começado aqui a falar sobre, então, fornece informações sobre o estado das partes do corpo em relação umas às outras e em relação ao ambiente. Então, as sensações dos movimentos, né, que ocorrem no corpo, que vêm, essas questões sensoriais vêm das articulações, das tensões musculares, né, do comprimento muscular, da velocidade de mudança de comprimento. Não é só isso que o livro colocou, tem muito mais, tá? Que é o que nós vamos falar sobre isso. Professor Paulo, posso passar? Deixa eu só falar uma coisa a respeito, uma questão que envolve bastante essa, que foi aconteceu na pandemia, que foi a diferença que foi a prática esportiva durante a pandemia nos estádios, arenas vazios, né? Você tem um estádio lotado como o Maracanã, por exemplo, o Morumbi, o Allianz Parque, e os jogadores estão acostumados, né? Até o treinador também que participa desse jogo, né? De maneira bem enfática às vezes. Você tem um estádio lotado, com estímulos sonoros, estímulos visuais mais diversos. Você você consegue no campo se comunicar com seu companheiro de time ali que está mais próximo. Agora imagina na pandemia o estádio totalmente vazio. Quem acompanhou pela televisão pôde escutar o que cada jogador falava, o treinador falava, xingamento inclusive. Então assim ficou uma coisa assim que ficou bem explícita essa e logicamente isso acabou no meu modo de ver, diminuindo alguns times a competitividade. Isso afetou, claramente, além da doença, né, vigente à época, que estava
se proliferando de maneira bem agressiva, mas assim, desse que a gente está discutindo hoje, né, isso acabou influenciando também o desempenho atlético, o jogo ficou mais lento, os atletas, né, com menos confiança para decidir uma jogada, até pelo medo talvez de contágio e tudo mais, né? Então, assim, tinha time que às vezes de uma partida para outra perdia 8 atletas. Então, você imagina, né? A gente ainda, fora os efeitos que a Covid é, acabou provocando no sistema nervoso de alguns jogadores, podem ter cometido algum, né? Então a gente não sabe ao certo. Mas assim, isso ficou bem evidente para mim a influência da visão, primeiramente. Você tem um modo de ver o estádio, os pontos de referência. Às vezes tem um grupo de torcedores que está sempre naquele lugar ali, você tem aquele como referência. Ou o som que vem de determinada, o colega seu que fala, né? Então, isso tudo acaba influenciando, vai tudo de encontro com o que a gente está falando aqui, né? Então, isso ficou bem evidente nessa época. A gente vê a oportunidade de revisitar esses jogos aí, vai perceber bem isso. Tanto é que, na decisão da Libertadores de 2020, eu acho que eles permitiram a entrada de uma parcela de torcedores do Santos e do Palmeiras, entendeu? E isso já deu uma pequena diferença, assim, mas mesmo assim, você percebe que o jogo foi meio arrastado, né? O jogo foi decidido no final mesmo, né? Então, assim, é bem evidente isso para mim, sabe? Nossa, ótima observação, né, da história da pandemia. Nossa, tem tantas histórias a contar, né? A gente tem exemplos no esporte de mudanças comportamentais dos atletas gritantes, né? Dos atletas e da plateia que não existe, né? Naquela época, não existiu, só pela televisão. Mas vamos lá. Então, voltando aqui, então estamos na propriocepção. Eu já volto para a propriocepção em breve, tá? Mas colocando aqui também o sistema vestibular, então que fornecem informações sobre a posição do corpo com relação à questão da gravidade. Então, o sistema vestibular nos informa orientação, angulação da posição da cabeça e aceleração e desaceleração. Então, lembrando que isso tem a ver com ele também, nós temos acelerômetros no corpo, né? Os nossos canais semicirculares aqui, né? Que são em 3D, que está aqui abaixo para vocês, né? Com o trículo, sáculo, e não entrarei em detalhes, mas é todo um sistema que nos fornece informações da angulação da cabeça e da aceleração da cabeça, e que isso não preciso dizer que é uma mega aferência de controle postural, né? O sistema vestibular é um dos grandes sistemas que controlam a postura, e vai lá olhar depois controle motor, vai lá olhar sistemas neurais da postura, que também aí são aulas nossas, cursos nossos do Instituto Fisioterapia Liberta. No final eu vou explicar onde tem o quê, para você que está se interessando e está achando legal, onde que pode saber mais, né? Lembrando que o nosso Geneumo, ele é um grupo de estudos de uma forma global, de uma forma mais dinâmica, não é tão detalhado, né? Devido até ao horário, o tempo que nós temos. Mas, então, o sistema vestibular relacionado ao movimento, postura e equilíbrio. E está dentro dos nossos sistemas sensoriais. E aí, dentro da propriocepção, eu queria colocar a questão dos receptores articulares, nós estamos indo na ordem ali proposta pelo livro, né? Então, nós temos os nossos receptores das articulações, que nos fornecem informações dos receptores articulares, essas informações são utilizadas em vários níveis de processamento sensorial, mas que nos denota, basicamente, principalmente, a percepção articular no espaço. Como estão as nossas articulações? Então, o sistema nervoso central determina essa posição articular. É um monitoramento onde os receptores articulares são ativados ao mesmo tempo. De acordo com a ativação dos receptores articulares, o sistema nervoso central consegue processar e entender, né, como é que está, se é que eu posso dizer dessa forma, como é que estão as posições das articulações. Então, nós temos os sensores articulares e nós temos as nossas estrelas, né? Para quem trabalha com movimento como nós, fisioterapeutas, as estrelas são os fusos musculares, que são estruturas ali, que são os nossos sistemas sensoriais musculares, né? De propriocepção.
onde, vamos falar um pouquinho do fuso de uma forma breve também, estruturas alongadas, encapsuladas, né? Tem as extremidades afiladas, tem uma aparência fusiforme, média de 4 a 10 milímetros, eles estão situados em paralelo com as fibras musculares. Isso é matéria de faculdade e de prova, né? Diferencia o fuso do OTG, órgão neurotendinoso de Golgi, né? Você lembra disso? Lembrando que os fusos nos trazem informações do comprimento muscular e da velocidade de contração. Ele é sensível ao comprimento, ele vai sinalizar, e à velocidade de contração, ele vai sinalizar. Então, só para você ter ideia, os fusos, isso não está aí, não está no livro, isso é neurociência, neurofisiologia geral, ele já contrai com 0,4 micrômetros de alteração de comprimento. Micrômetro, 0,4. Micrômetro é um metro dividido por 6. E isso é um ínfimo de alteração de comprimento, você já tem uma sinalização dos fusos. Então, eles são sensíveis ao comprimento e à velocidade. E são eles que denotam para nós aquela questão de habilidade sinérgica, tem a ver com os fusos musculares. Quando existe lesão neurológica, os fusos musculares acabam por sinalizar com um controle de tônus diferente, é o que acontece nas hipertonias. Então, a gente tem alteração tônica, desculpem. Então, faz parte dos nossos sistemas sensoriais musculares. E os órgãos tendinosos de Golgi, ou órgãos neurotendinosos de Golgi. Então, são estruturas encapsuladas que ficam nas junções musculares e tendinosas, bem na junção entre o músculo e o tendão. Alô, você que já foi aluno um dia, ou ainda é aluno, vou colocar aqui. Você vai lembrar que você viu isso na faculdade, né? Então, naquela estrutura entre a junção, ó, do músculo e do osso, ele tá lá, ó. Ele parece aquela tela de saco de laranja. Já viu isso? Saco de limão no mercado? Você puxa a tela, ela esmaga. Isso aí na aula de controle motor eu mostro bem, tá? Mas, lembrando, né, como tem fibras sensoriais nessa trama de redes, a hora que ele contrai, ele sinaliza. E ele sinaliza a tensão muscular. Então, a força que você está tendo para carregar alguma coisa, essa tensão muscular, ela vem duplamente informada aí. Ela vem pelos fusos, que tem a ver com o comprimento muscular, e tem pelos OTGs que nos fornecem a tensão do movimento, a tensão muscular. Professor, posso passar? Passando agora, então, dos nossos sensores musculares, a gente vai para o sistema somatosensorial, que eu já havia comentado com vocês, que onde os nossos autores dos livros comentam como os receptores cutâneos, tá? Mas eu queria mostrar aqui um pouquinho os receptores de tato para vocês. Isso não está no livro lá, tá? Então, corpúsculo de Meissner, Merkel, corpúsculo de Pacini e Ruffini. Meissner e Merkel são mais superficiais e Patini e Ruffini são mais profundos. Eles têm formas de processar esse sinal, né? De formas diferentes, não vou entrar em detalhes, tá? Mas para mostrar que nós temos receptores diferentes de tato, que envolve campos receptivos diferentes. Nós temos receptores que têm campos pontuais, nós temos receptores que têm campos com maior diâmetro. Bem, não vamos entrar em detalhes, mas aqui de uma forma para pincelar essas fontes de informação sensorial. E, ao final de tudo isso, o que que a gente tem? Quando a gente fala, bom, tá bom, então o sistema nervoso, pelas sistemas sensoriais, eles fornecem para nós um registro do ambiente. Mas você lembra que eu comentei? Tem o registro, processamento e resposta. E esse registro, ele é processado, ele é integrado para que isso gere uma resposta neuromotora. E essa integração não é muscular, não é articular, não é ligamentar, não é óssea, tá? Ela é neurológica a nível encefálico, ela é cerebral. Eu vou falar encefálica porque não é só no cérebro. Nós temos integração com questões posturais no tronco encefálico, nós temos integração sensório-motora que envolve coordenação no cerebelo, então é uma integração encefálica. Nós temos integração de planejamento do movimento
e modulação desse movimento, que depende das informações sensoriais, né? Que são feitas, que são realizadas em várias áreas do córtex cerebral mesmo. Então, nós temos essa integração sensório-motora, que os autores no livro comentam sobre assim, o cérebro ele precisa integrar todas as informações, né? É isso, uma integração sensório-motora. Então, aqui para lembrar que, além do registro, nós temos que ter uma adequada integração sensório-motora, onde tem processos muito relevantes aí que são fundamentais nessa integração. E não é a aula de hoje, tá? Mas aqui para mostrar para vocês, ó, então o nosso córtex sensorial, primário e secundário, aqui só para lembrar onde é. Então, a gente tem áreas do corpo todo no córtex sensorial, onde a gente tem, né, por essa inervação, o homúnculo sensorial. Você já lembra disso? Vai lá olhar nos livros de fisiologia, tá? Onde a área da mão, ela tem maior sensibilidade, a área da língua, da boca, tá? Não vamos aqui entrar em detalhes em fisiologia, porque se deixar eu fico até depois de amanhã falando sobre isso aqui, tá? Mas então, lembrando dessa questão da integração sensorial. Professor Paulo, quer falar alguma coisa? Sim, é falar da importância, né, da gente, como fisioterapeuta, observar e ter esse conhecimento com a gente, conosco, para justamente fazer com que a gente alcance, né, um máximo de êxito com cada paciente que a gente atende, seja um esportista amador ou um esportista profissional. As abordagens vão ser feitas de maneira parecida até certo ponto, né? Um paciente que tem uma lesão articular, por exemplo, ele tem todas essas aferências afetadas de alguma maneira. Então, você vai ter que trabalhar em cima para restabelecer todo esse contexto proprioceptivo, né, para que ele possa, né, recuperar a parte de sensibilidade de dor, né, de melhora de movimento, de contração muscular, tudo isso a gente vai ter, né? Então, a gente adquirindo esse conhecimento de uma maneira mais aprofundada, né, saber qual é a função dos órgãos tendinógenos de Golgi, qual é a função de todos os receptores mecânicos de temperatura, né? Isso a gente vai trazer até para nós mesmos, fisioterapeutas, né? Que a gente, voltando aqui ao assunto de utilizar as mãos, a gente tem algumas maneiras de aferir, né, pressão, né, de aferir temperatura, usar um aparelho de termografia, por exemplo, você consegue diferenciar. Mas o fisioterapeuta que não tem, ele tem que utilizar o termógrafo dele natural ali, né, que é para perceber essa, né? Então, assim, é uma das coisas que eu entendo que devem ser mesmo importantes a gente observar para que a gente traga para o fisioterapeuta essa informação, de que ele não tem que olhar de uma forma segmentada, ele tem que olhar o contexto. Tem momentos que você vai ter que olhar de maneira segmentada, porque você vai ter que agir ali num determinado tecido, onde aconteceu a lesão, né? Você está tratando um ligamento cruzado, né, no anterior. Você vai ter que, né, se concentrar ali, mas tem outras regiões que você também vai ter que atentar, né? Então, assim, é importante essa aula de hoje para que muitos fisioterapeutas que estão até começando a carreira agora como fisioterapeuta, recém-formado, né, que na faculdade a gente tem um nível de conhecimento que não é aprofundado, a gente sabe, tem a sua profundidade, mas quando a gente está no campo de atuação, quando a gente está com o nosso paciente, a gente precisa de mais recursos, mais conhecimento, para a gente poder acelerar processos, né, sem atropelar esse processo. Então, é bem importante esse conhecimento para a gente entender de maneira mais minuciosa como cada coisa acontece e como cada coisa acontecendo juntando-se umas às outras, acontece o evento total, que é a recuperação do atleta, do paciente, né? Esse paciente pode ter feito uma entorse de tornozelo andando na rua, né? E ele tem determinada atividade laboral que não é o esporte, mas ele quer andar normal, ele quer subir escada normal, dirigir normalmente, e a gente tem que trabalhar dentro desse contexto. Então, é bem legal a gente poder observar isso. Aproveitando, vou falar duas coisas aqui antes de passar adiante, mas que o professor Paulo comentou da nossa mão, né? Do termógrafo natural.
Isso acontece diariamente, nós passamos por isso essa semana poucas semanas atrás, né, Paulo? Vou contar um pouquinho aqui, depois você conta. Mas o seguinte, os próprios sinais da inflamação, quando você vai aprender na faculdade ali, os sinais flogísticos, dor, calor, rubor, tumor. Já lembra disso? E aí como é que a gente percebe? Se você pega um paciente que está com tendência à trombose em membro inferior, aí você vê o edema, né? Se você faz uma palpação, está um pouco empastada, aquele músculo tricepsural, está edemaciado, está vermelho, e você vai perceber que está quente. Pela sua percepção térmica, você sabe que está quente, compara com a outra perna, não está. Então você fala, opa, tá com sinal de inflamação aqui. Pode estar com suspeita de trombose. O professor Paulo passou por isso por um paciente, com um paciente. Vou até pedir para você contar aqui brevemente. Olha a importância até dessa questão nossa de nós refinarmos, no caso aqui, a nossa habilidade áptica, né, nossa habilidade de toque e a nossa habilidade de percepção térmica também, por que não, né? Que é o principal, para ver o calor ou não, é a parte térmica. Exatamente. Então, num dos atendimentos que eu realizo com um paciente meu, que é um paciente idoso, ele tem algumas complicações, né, respiratórias, cardiológicas, e está com dificuldade na marcha. E eu estava tentando entender o que estava acontecendo, além, né, dessa dor na lombar que ele reclamava. Tinha dor para os membros inferiores, né? Só que eu observei que tinha uma diferença de diâmetro ali, de circunferência, melhor dizendo, nos membros inferiores. Então, o membro inferior direito dele estava sempre, né, de maior volume em relação ao esquerdo. E eu passei a observar melhor, né, essa questão. Só que nos primeiros momentos não apareciam esses sinais, né? Diferença de temperatura, um edema mais espessado que, né, aparece ali o sinal de cacifo. E aí eu fui observando até que no último atendimento do ano, né? Eu utilizei a minha detecção através da visão, que eu percebi uma diferença de coloração da pele, né? Principalmente na extremidade, né, dos pés. E imediatamente eu falei, ó, hoje eu não vou atender o senhor, porque os sinais que o senhor está apresentando me levam a acreditar que o senhor está com, eu estou suspeitando que o senhor está tendo um quadro de trombose. Então, solicitei que ele fosse até um pronto-socorro e, de fato, através dos exames que foram realizados no hospital, foi constatado que ele estava com um quadro de trombose, né? Então, assim, é muito importante então, assim como o jogador de futebol, né? Um zagueiro, um defensor tem que detectar o que está acontecendo ali através de todos esses mecanismos de aferição, o fisioterapeuta também. Então, a visão, a minha audição eu utilizei para escutar, né, o que ele estava falando, minhas mãos eu utilizei para ver temperatura, né, os outros sinais que um quadro desse apresenta. E graças a Deus eu consegui, né, ajudar esse paciente. Ele está em tratamento, desde então, e foi autorizado pelo médico o quadro foi revertido, ele tá indo bem. Não foi autorizado a voltar para atividades mais intensas, mas a gente está conseguindo trabalhar na questão envolvendo dor lombar e graças a Deus a gente conseguiu ajudar esse paciente aí. E eu fiquei super feliz em ter contribuído com esse momento aí dele ter, através dessa percepção, né? Porque se você não tem essa percepção, deixa passar, deixa só se levar pela informação. Ah, como é que o senhor está hoje? Ah, a coluna está incomodando ele. Bom, então vamos lá fazer os exercícios, vamos fazer as manobras, as manipulações, e esse detalhe, né, do relato dele da dor em membro inferior e essas coisas associadas me levaram a tomar essa atitude, e é importante isso, né? Todo esse conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo, né? Por isso que é bom o fisioterapeuta, né? O profissional estar bem atento, porque além da questão que a gente falou aqui, né? Da detecção térmica, dos sinais sensoriais que a gente também detecta, mas tem a questão da atenção. Se você não tá prestando atenção, como o professor falou, você está prestando atenção em outra coisa, nas manobras, no exercício, não percebeu essas questões, isso é cognição do terapeuta. Sistemas de atenção, né? E de percepção. Muito bom.
Ali, antes de ir adiante, já daqui a pouco estamos nos aproximando do final. Mas para comentar, né? Eu falei que o sistema sensorial faz o registro, aí nós temos o processamento, tem aquela integração que eu mostrei para vocês no cérebro ali, e uma resposta neuromotora. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, vou até deixar um tempo aí para vocês pensarem. Eu queria um exemplo de um paciente que tem alteração no registro, um exemplo do paciente que tem alteração no processamento, e um exemplo do paciente que tem alteração na resposta. Né, o reloginho correndo aqui. Vai pensando aí, vocês todos. E aí, quem quiser depois deixa no comentário, põe no YouTube, manda mensagem pra gente, coloca lá na plataforma das aulas. Mas, vamos, exemplo, tá? Alteração no registro. Uma alteração visual, uma alteração vestibular, uma labirintite, uma neuropatia periférica, porque aí pega nos nervos que são sensoriais e motores, então a parte sensorial não está conduzindo adequadamente esse sinal, seja de dor em temperatura, seja, né, do sinal de aferências visuais, vestibulares. Então, essa é a questão do registro. Processamento, um AVC cerebral mesmo, um acidente vascular encefálico no cerebelo, pegou processamento, né? E um exemplo de questões na resposta, uma miopatia, uma doença do músculo, a resposta fica comprometida. Um mega encurtamento muscular, a ponto de levar a uma deformidade, a resposta fica comprometida, porque o paciente não consegue fazer o movimento por encurtamento. Então, vejam o que que esses processos neurológicos, né, alterações, lesões, processos degenerativos, traumas, neuroinflamações, alterações metabólicas, tudo isso podem causar questões, acometimentos em todas essas fases. Na fase do registro, na fase do processamento, na fase da resposta. Por isso que é tão amplo esse universo maravilhoso que nós estudamos da neurociência do movimento e desse controle do movimento, que nós chamamos de controle motor. Por isso que ele é tão complexo, né? Vamos passar? Vamos continuar aqui os últimos slides. Então, nós estamos aqui, acabei de falar da integração sensório-motora. E o que que os autores comentam também, tirando um pouquinho essa questão agora dos sistemas sensoriais, eles comentam que essa percepção nossa do movimento, ela é diferente. Isso é um pouco óbvio, né? Mas é diferente se o movimento é ativo, se ele é guiado, se ele é passivo, né? A gente mesmo faz para o paciente. Então, aqui tem um terapeuta, por exemplo, realizando o movimento para paciente, né? Então, a propriocepção da paciente, do braço dela, é diferente se o terapeuta está levando ou se ela está levando. Isso daí eles vão discutir no livro mais para frente, sobre essas manipulações que nós podemos fazer, não manipulação, mas uma manipulação do feedback. Você mudar o feedback, se é o feedback intrínseco, se é o seu próprio feedback, se é o feedback, né? Se é algo passivo, a articulação tem suas angulações de uma forma passiva ou ativo-assistida, ou resistida, que eles não comentam isso, mas vamos completar. Tudo isso denota cenários diferentes de propriocepção, certo? Então, foi falado. Posso passar, Paulo? Deixa eu só comentar uma coisa curiosa, que uma paciente minha, que eu acolhi, né, por esses dias, envolvendo primeiramente uma questão de dor torácica, e eu acho que isso tem um pouco do quadro dela anterior, que ela sofreu uma queda um ano atrás, e ela, da própria altura, e ela acabou fazendo uma lesão tendinosa, né, do manguito rotador, e acabou o médico optou por não fazer pela idade dela, 89 anos, decidiu obviamente não fazer a cirurgia. E só que ela foi seguir o tratamento conservador e, e, e ela hoje ela contou para mim que ela sentiu muita dificuldade de fazer o exercício que ela denominou de formiguinha, né, que é subir na parede, que é muito comum, né, ser utilizado para ganho de amplitude, né, em articulação do ombro, por exemplo. Então, então assim, eu expliquei exatamente para ela. Eu não consegui, com ela a informação exata
em que momento isso começou a ser utilizado, qual foi o processo que foi, né, que aconteceu com ela durante todo o tratamento, mas isso com certeza, né, é por conta da lesão, mas esse tratamento ele é, poderia ter sido observado de outra maneira para que a paciente não ficasse com essa impressão, porque ela até brincou comigo dizendo assim, eu tenho um vídeo para te mandar, que é muito comum o pessoal falar assim, agora eu vou começar a sofrer, chegou o fisioterapeuta, né? Talvez muitos colegas aqui passam por isso. E eu expliquei exatamente para ela esse processo que a professora está explicando aqui, né? Que é a forma como foi registrado, a forma como isso foi processado, né? E como foi executado lá o movimento a partir de todas essas informações. Então, ela com medo, né, da dor, com medo de fazer o movimento, obviamente adquiriu, né, um pouco um contexto cinesiofóbico ali, e aí ela acabou adquirindo esse medo de fazer o movimento de elevação do ombro, e hoje eu conversei um pouco com ela, expliquei para ela todo esse processo, como é que funciona todo esse processo, e a gente conseguiu hoje movimentar um pouquinho o ombro de uma maneira melhor, né? Então a gente vai, ela precisa, né, do braço para fazer determinadas tarefas, eu estou seguindo as queixas dela, para poder me orientar e poder oferecer para ela a melhor conduta para que ela possa recuperar o máximo de função. Então, assim, aí depois que ela entendeu isso, esse contexto, ela ficou mais tranquila, eu percebi isso. Então, é aquilo, é a capacidade do fisioterapeuta de dele observar todo esse contexto que cada paciente apresenta. É uma senhora, né, uma idosa de 89 anos, que teve uma lesão, não viveu uma experiência legal no tratamento, e tanto é que na hora que eu falei para ela do ombro, ela falou que nem queria mexer, mas depois que eu expliquei para ela falou, então tá tudo bem. Então, ela está se sentindo bem, então vamos seguir conduta devagarzinho para poder ela melhorar cada vez mais. Então, só para trazer esse registro aí, professora doutora Cíntia, que vai de encontro com o que a gente está falando, né? Quando você mencionou a questão da dor, por exemplo, e está relacionado com essa questão do passivo, né? Do movimento ativo, passivo ou guiado, né? Então, hoje, por exemplo, fiz os três com ela, o movimento ativo, né? O guiado e o passivo, para ela poder entender, e tanto para explicar como para tratar. Essa é que é a riqueza dos grupos de estudo, né? Porque a gente tem a linhagem técnica, teórica da condução do raciocínio dos alunos ou dos participantes, e a gente, né, traz caso clínico, lembra de uma questão, vou fazer uma pergunta aqui, um quiz diferente, que é aquela questão do grupo de estudos, né? Por isso que é tão legal, que não é uma aula engessada, expositiva, né? É um grupo de estudos. Nós estamos em dois professores aqui, mas estamos com milhares de pessoas nos ouvindo. Então, é para você que a gente está falando também. E aí, aqui já estamos aqui na finalização, eles comentam também de feedbacks proprioceptivos que são bons, interessantes. Eles comentam dois exemplos que eu só vou deixar no ar aqui para vocês, que são algumas questões em volante de carro que você tem uma sensação, ou quando você aperta um botão, ou você realiza um determinado movimento, que você sente o volante diferente. Isso não é só no volante, mas em inúmeras questões materiais, às vezes, objetos, que você. Videogame tem muito isso, você clica, você sente, né, a vibração no videogame, ou tem o botão do freio, do acelerador. Você sente uma questão diferente nos botões. Isso é feedback proprioceptivo. No teclado, eles dão exemplo também, né? Aquele teclado que faz barulho. As pessoas preferem o que faz barulho, tec, 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 porque é um barulhinho prazeroso e que dá a impressão que você está tocando, você está realmente teclando de uma forma adequada do que você teclar no silêncio ou teclar né, sem barulho nenhum. Claro que depende de gostos e preferências. Tem pessoas que preferem no silêncio, mas tem muita gente que gosta, é isso que está no livro. No Schmidt, ele comenta isso, né? Que tem pessoas que gostam do feedback lá do teclado. Então, só para a gente comentar um pouquinho sobre essas questões das fontes de informações sensoriais para nós. E aí, eu quero deixar para vocês essa imagem final da aula,
que essa imagem eu daria o nome de sistemas sensoriais. Por quê? Vou deixar um tempo aqui. Quem sabe faz ao vivo e eu não vou editar isso aqui. Isso aqui está ao vivo, essa aula vai ficar no YouTube, vai para a plataforma dos nossos alunos do Instituto de Fisioterapia Liberta e vai com essa parte. Por que que eu daria o nome para essa foto de sistemas sensoriais? Vou dar um tempo aqui. Né, Paulo? Deixa assim. Deixa o pessoal pensar. Vamos dar um tempinho para a galera pensar um pouco aí. Só para ficar para você, para fechar essa aula, tá? Por que que essa foto é sistemas sensoriais? Porque ele ou essa mulher, né? Por que que tem a ver mulher ou homem, tanto faz, mas assim, um ser humano fazendo isso aí, isso nos remete a sistemas sensoriais. Porque está fazendo um registro do ambiente. Pegou o registro do ambiente? Ela está registrando o ambiente ali onde está, tá? É para vocês não esquecerem mais das funções dos sistemas sensoriais como fontes de registro das informações ambientais e que isso depois é processado no sistema nervoso, tá bom? Posso passar, Paulo? Você gostou da piadinha? Perfeita, a analogia é perfeita. Essas analogias são boas para poder justamente fixar, né, a ideia na cabeça de cada um que assistiu a aula ou daquele que vai assistir futuramente. Fixar a E ideia e construir o raciocínio, né? vão dando os insights onde eu esqueci, opa, tem aquela foto lá, aquele momento que ela, ó, a importância, a foto que o aluno viu, lembrar da frase que você falou, né? Verdade. Né? Então, assim, a visão e a audição na história aí, né? Então, Muito bem. legal. Vamos adiante, então. Só aqui, então, mostrando agora. Finalizando o assunto, vou deixar para vocês a nossa constelação, que não está toda aqui ainda, são só algumas estrelinhas aqui que podem iluminar o raciocínio de vocês, o conhecimento, dando sabedoria para vocês, que são os nossos cursos, tá? Então eu vou aqui, como é a primeira reunião do ano, eu vou mostrar algumas questões para vocês aqui. Então, a gente tem, dentro dessas constelações, nós temos cursos livres e cursos de extensão. Então, já finalizando o assunto, né, para mostrar para você um pouquinho mais sobre nossas questões, a gente tem, então, 5 cursos de extensão reconhecidos pelo MEC: Formação em Controle Motor, Teoria e Aplicações Práticas, daqui a pouco eu falo sobre ele. Cognição em Movimento, que é o meu querido. Implicações e integrações em reabilitação. Esse curso era uma disciplina da USP, que eu transformei em curso e está na plataforma do Instituto Fisioterapia Liberta, um curso de extensão aberto a profissionais de saúde, importantíssimo e inédito no Brasil, não tem igual. Capacitação em fisioterapia em demências, aí vem as nossas capacitações, exclusivo para fisioterapeutas e estudantes, tá? Também não tem outro igual no Brasil, não tem, esse é o primeiro, tá? E nessa ementa é o único. Capacitação em fisioterapia na doença de Parkinson, também muito urgente que essas pessoas se capacitem, se preparem para atender pessoas com doenças neurodegenerativas no Brasil afora. Nós estamos falando em milhões de idosos, né? Então, capacitação em fisioterapia na doença de Parkinson e capacitação em fisioterapia no futebol. Aí nós vamos entrar aqui também com os nossos cursos da esporte, que são conduzidos pelo professor Paulo Costa. Então, capacitação, fisioterapia no futebol. E nós temos também cursos livres, tá? Sistemas de memória, cognição no envelhecimento, que é bem bacana, tem 10 aulas. Controle neural da postura, que é um curso denso, difícil, mas fala do controle neurológico da postura. Então, vejam que os assuntos são bem amplos, eles são assuntos que se integram, né, entre si. A gente está dentro da neurociência, está dentro do controle motor, dentro do movimento. Então, de pessoas com alterações neurológicas ou não, por exemplo, atletas, pessoas saudáveis, né? E agora eu quero só comentar sobre um especial, devido ao tema de hoje. Como eu comentei sobre sistemas sensoriais, nós pincelamos algumas modalidades para quem quer saber mais, para quem quer realmente se aprofundar, que esse grupo de estudos ele tem um tempo ali, né? 1 hora e pouco é pouquinho. Quem quer realmente se aprofundar nisso, eu tenho um módulo de sistemas sensoriais,
de uma forma destrinchada de cada modalidade, integração sensório-motora, toda a modulação do movimento nas mais diversas estruturas do sistema nervoso, controle de postura, cognição, marcha. Então, é um curso completo, incrivelmente detalhado. Formação completa em controle motor, teoria e aplicações práticas. Esse curso está completo, está na plataforma. Se você quiser saber mais, gostou da aula, falou, nossa, eu preciso saber mais isso, vai lá. Aí você fala, mas vai lá onde? Aqui, ó. Entra lá no nosso site, na nossa casa, que é fisioterapialiberta.com.br. Lá vocês vão ver os nossos cursos, tem e-book gratuito para baixar, tem o nosso blog com notícias, com textos, tem nosso grupo de afiliados do pessoal que quer trabalhar com a gente, tanto com comissão das vendas de cursos, tem toda essa parte profissional também, tá? Então dá uma olhadinha lá no nosso site, é um ambiente educacional muito gostoso, que eu espero que vocês curtam, fazer parte desse grupo de membros, né, dos nossos alunos do Instituto Fisioterapia Liberta, tem o nosso Instagram, tem o nosso e-mail, manda e-mail pra gente, tá com dúvida, quer fazer uma sugestão, uma crítica, uma ideia que você teve e etc. Estamos à disposição sempre para ouvi-los e para discutir com vocês esse assunto maravilhoso dentro do escopo da neurociência, dentro do escopo do movimento, dentro do escopo da fisioterapia. Tá bom? Professor Paulo, posso passar? Pode seguir. Dito tudo isso, chegamos ao final desse primeiro Geneumo do ano, que é o 15º da nossa história. Espero que tenhamos aí inúmeros, dezenas, centenas de Geneumos ao longo desses próximos anos. E obrigada pela atenção de vocês, o tempo despendido, a atenção, o comprometimento, né? Espero que você tenha ampliado, enriquecido ainda mais o seu grau de conhecimento, o seu grau de sabedoria e que tenha pensado em outras coisas, né? Quando a gente fala em fonte de sistemas sensoriais, você fala, ah, tá bom, visão, audição, propriocepção, para eu detectar o ambiente, tá. Mas se você também detecta o padrão do adversário no esporte, você também detecta o seu próprio erro no movimento, você precisa corrigir. Isso pode salvar vidas, não só no esporte. Você pode, o piloto de avião pode detectar um erro ali do próprio avião ou do próprio movimento dele e salvar centenas de vidas com uma manobra, por exemplo um piloto de ônibus, um piloto de carro, às vezes no momento na estrada, num movimento um pouco mais ordenado ali, talvez até um pouco brusco, mas que de forma que as pessoas acham que é de forma reflexa, mas não é. Ele consegue organizar uma ação e salvar vidas. Então, olha que importante, né, a questão dos nossos sistemas sensoriais. Eu quero agradecer a presença de todos, de qualquer época que você esteja assistindo essa aula, de qualquer mês, ano e tudo mais, e aguardo vocês na próxima reunião. Falando em questão temporal, agora atual, a nossa próxima reunião vai para o dia 9 de março, se Deus quiser, de 2026, tá? A gente vai continuar falando dessas questões, das contribuições sensoriais para a performance habilidosa, tá bom? Daqui a pouco eu volto, mas eu vou passar a palavra para o professor Paulo. Quero agradecer, né, a professora doutora Cíntia, de mais uma vez me oportunizar, né, um aprendizado tão vasto, né, poder fazer essa troca em todas as aulas, além de ser revelador em algumas questões, né, a nível de conhecimento, tem uma questão de aprendizado que, né, cada vez mais eu vou levando no meu dia a dia, isso é muito importante. Então, assim, se eu, né, aprendo com ela no dia a dia, você que está aí do outro lado assistindo, seja hoje ou seja no futuro, você também tem a mesma oportunidade, né? Através dos nossos cursos, através das nossas aulas aqui no Geneumo, aprender um pouco mais, né? E enriquecer o seu atendimento, né? Enriquecer a sua abordagem fisioterapêutica com o seu paciente diariamente, seja ele de qual espectro de atuação. Só para reforçar a questão do fisioterapeuta, já que a aula é ministrada por dois fisioterapeutas, o que a professora doutora Cíntia falou agora há pouco em relação à importância dessa aula, imagina você que trabalha com terapia manual e, por exemplo, vai fazer uma técnica manipulativa de uma vértebra lombar, né? Você que trabalha com osteopatia, você trabalha com quiropraxia, ou alguma técnica, né, de terapia manual, vou tentar resumir aqui,
do seu posicionamento em relação ao paciente. Você aprende no curso, né, o posicionamento correto, né, mas o dia a dia, como eu falei, a manualidade não tem quem te ensine além da sua própria prática. Você é o seu professor. E quando você observa todas essas questões, às vezes você não consegue tocar o paciente da maneira que ele precisa para ser manipulado, porque ele está com bastante dor, ou se sente incomodado de alguma maneira, com posicionamento e tudo mais. Então, desenvolver todos esses aspectos que a gente abordou na aula hoje, né, na sua atuação com o seu paciente na técnica manipulativa, no seu trabalho no campo, na quadra, com o seu atleta, em que você pode usar todos os recursos para poder melhorar o desempenho. Ó, a gente tem que melhorar aqui, eu tenho que melhorar aqui com ele, isso aqui vai ser bom para ele, isso aqui eu vou retirar. Então, é um exercício diário que tem que ser feito pelo fisioterapeuta. Eu tenho certeza que os cursos do Instituto Fisioterapia Liberta, eles são bastante enriquecedores nesse sentido, que vão te levar à percepção de outros sentidos também. Então, quero agradecer mais uma vez a professora, agradecer a cada um que assistiu e agradecer a você que vai chegar no futuro, como a professora Cíntia fala, você que está vindo do futuro, será sempre bem-vindo aqui nas nossas aulas. Então, quero dar meu boa noite para você e passar mais uma vez para a doutora Cíntia. Não foi uma frase do Neymar que ele falou saudades do que a gente ainda não viveu? Não teve alguma coisa assim? Não tem não me é estranho isso. Depois a gente olha isso. Mas é o Não foi esse recado, você contexto, lembrou? não. Hã? Não lembrei desse fato, mas foi o que me veio à cabeça. Se eu Vamos fui. pesquisar isso. Mas é aquela coisa para os alunos do futuro. Saudade do que a gente nem, não viveu. Você nem viveu, ainda está chegando agora e eu já estou com saudade. Já vamos para a próxima aula, tá bom? Gente, um beijo, até a próxima, tá? Até o Tchau, boa Geneumo número noite. 16. Aguardo vocês. Tchau, tchau. Tchau.